Enquanto a samurai fica jogando o joguinho ali, apertando o teclado que nem louca, o protagonista tá no seu celular. Ele pensa que ver uma garota da dinastia Tiang jogando videogames é algo muito harmonioso. Que ele se levanta do sofá dizendo pra Jiang He que ele vai pra cama primeiro e manda um boa noite pra ela. E ela também fala boa noite pra ele, chamando ele de Shuking. Enquanto ele vai pro seu quarto, a samurai fica olhando pro protagonista. Depois ela pensa que os seus sentimentos estão uma bagunça. E ela realmente não sabe como encarar o Shuking. Mesmo assim, ela continua trabalhando ali no computador. Porém, alguns minutos depois, com o protagonista já dormindo, a Jiang He aparece abrindo a porta e correndo pro lado da cama do protagonista. Ela chega um pouquinho perto dele, vendo ele dormindo, tudo coberto ali. Por algum motivo, meio envergonhada, ela se aproxima mais ainda. Porém, depois ela sai. E passando horas depois, já amanhecendo, o protagonista se levanta, dando um bom dia pra ela. Só que ele pergunta se ela não dormiu bem a noite, porque ela parece muito cansada. E ela realmente não dormiu a noite inteira. A samurai responde ao protagonista que ela foi dormir muito tarde na noite passada. E minutos depois, eles já comem, já almoçam. O protagonista convida ela pra sair e dar uma caminhada no dia de hoje, dizendo que vai levar ela pra experienciar as coisas mais lindas que tem nesse mundo. E com isso, mais tarde os dois saem. Ela confusa pergunta onde é que estão as coisas lindas. E o protagonista pega na mão dela dizendo que segurar as mãos é algo lindo, porque com isso ela pode sentir o seu próprio coração batendo mais rápido. Com um sorrisinho, ele pergunta pra ela se ela se sente diferente, e ela fala que não. Mas por algum motivo, logo depois disso, ela solta sua mão envergonhada. Isso logo depois de dizer que não sentia nada. E o protagonista fala pra ela entregar a sua mão pra ele, porque aquilo a pouco era só uma demonstração. E a samurai realmente deixa ele segurar na mão dela. Enquanto isso, o protagonista pensa que uma outra coisa bonita é ficar de mão dadas com ela enquanto a ensina sobre encontros. Chegando em um estabelecimento, na verdade num transporte, a Jiang He pergunta ao protagonista onde os dois estão indo. Ele responde que eles vão para o pier pedir batatas fritas. Só que isso é uma piada. Ela fica confusa e o protagonista fala que eles vão apenas experienciar a vida e ela deve apenas o seguir e vai ficar tudo bem. E depois de saírem, a Jiang He pensa que parece que ela não tem que se preocupar com nada, porque o protagonista vai cuidar de tudo. Eles continuam segurando as mãos no encontro. E ela pensa que essa é a sua primeira vez sentindo isso. Quando eles chegam em um outro local e sobem algumas escadas rolantes, ela parece saber onde está e pergunta se então esse lugar se especializa em vender computadores. O protagonista fala que ela está certa, dizendo que ali ela pode comprar, vender ou reparar eles ali. Minutos depois, o protagonista chega em um lugar onde tem um cara que tá mexendo numa placa-mãe ali. O garoto o chama por Gaobo, e esse homem reconhece o protagonista, dizendo que faz um tempo que ele não o vê e pergunta o que traz o prota ali. O garoto responde que ele está ali para montar um computador, dizendo que ele tem um orçamento de 20.000 yuan, e ele quer algo bem chamativo também. O prota assina alguns papéis, dizendo que quanto mais rápido ele conseguir as peças é melhor, e se ele conseguir tudo ainda hoje, é para ele ligar para o número que o protagonista anota no papel após o trabalho e enviar o computador completo para ele. O Gaobo fala que não tem problema nenhum e é para deixar tudo com ele. Então o protagonista fala que agora ele está indo. Seu amigo pergunta se ele realmente já vai, e o prota fala que ele está levando sua namorada para dar uma volta. Isso com um sorrisinho na cara ali debochado. Claramente o Gaobo todo solteirão ali fica todo indignado. Mudando de cena em uma praça gigante, o protagonista fala para samurai se lembrar de que esse lugar onde eles estão agora é chamado de Jiangcheng Square. Ele mira para um canto perguntando se ela vê aquela estátua atrás daquela árvore, e apresenta também essa listra no chão dizendo que é uma faixa de pedestre. Ela serve para atravessar a rua e também ela deve olhar para os lados e continuar andando. Em outro canto, ele apresenta uma loja dizendo que esse é o lugar que ela trabalhou antes. Mas claramente é tudo sua história. E o que ela tem que falar é que há 2 anos atrás ela vendia álcool ali. A samurai fica confusa, parece não entender. Porém ela se lembra do que aconteceu dias atrás, pra nós no capítulo 58, onde o protagonista assinou alguns papéis, fez ela assinar alguns papéis falsos de trabalho. O protagonista pergunta se ela se lembrou do caminho que eles fizeram e se ela conseguiria voltar pra casa sozinha dali. E ela responde que sim, dizendo que ela se lembra bem da rota que eles pegaram. Mas ela olha o protagonista e pergunta se ela pode entrar naquela loja ali e ver o que tem lá dentro. Por algum motivo ele responde que ela não pode. Ele fala que é bom ela ter curiosidades, mas pra lugares como aquele é melhor ela nem saber. E ela fica mais curiosa ainda. Mesmo assim eles continuam andando e o protagonista pergunta se ela tá com fome. E pergunta também o que ela acha de sair pra comer um churrasco. E ela aceita. Chegando em outro lugar, eles já estão assando carne. A Jiang He ficou encarando a carne ali de perto, dizendo que ela prefere algo chamado Hot Pot Buffet, porque naquele lugar que ela disse, ela poderia simplesmente jogar a comida na panela e deixar lá. Ela não precisaria ficar olhando toda hora a carne. Só que o protagonista fala que é mais divertido comer o mesmo ingrediente, só que preparado
preparado de formas diferentes. Ele diz pra ela apenas tentar aproveitar a comida e não ficar pensando apenas em encher o bucho. Além disso, está muito frio lá fora e eles estão ali dentro grelhando a comida favorita dela em um lugar quentinho. E isso é aproveitar a vida. É mais ou menos a mesma coisa do que os dois segurarem as mãos. É tipo uma experiência nova. Ele fala que uma vez que ela se sentir quentinha e cheia, ela pode dizer que conquistou a sua realização mental. Do nada, a samurai larga os seus hashi ali, e o protagonista pergunta se ela está cheia, porque ela segura, coloca a mão na sua barriga. E do nada ela pergunta se ela poderia ter um pedaço de bolo ali e agora. Depois de ver toda a fofura dela, o protagonista se levanta todo feliz, falando que ele vai pegar alguns pra ela. Só que a Jang-hee fala que ela poderia pegar ela mesma. Mesmo assim, o protagonista já tá a metros de distância. Depois de voltar, ele diz que acabou pegando 2. Obviamente, a samurai come os 2 com felicidade. Enquanto coloca a colher na boca, ela se pergunta no seu pensamento se é isso que o Shuking quis dizer com realização. Ela simplesmente tá satisfeita com esse momento agora. O protagonista olha pro lado e vê algum tipo de ursinho. Ele encontra aparentemente uma máquina de ursinhos. Então ele pergunta à samurai se ela gostaria de ter um deles, dizendo que aquilo ali é uma promoção daquela loja, e ela será capaz de ganhar um daqueles se ela comer tudo do seu prato. A Jang-hee parece ficar animada e pergunta se isso é verdade. O prata pensa que com certeza não importa se as garotas são de 1000 anos atrás ou do tempo atual, elas não podem resistir a um brinquedo de pelúcia. Olha a cabeça desse delinquente. Os dois se aproximam mais da máquina e o protagonista fala que garotas realmente gostam de coisas fofas como essas, e ele pede pra ela escolher um pra eles levarem embora. Mas a Jang-hee fala que é de graça, perguntando quem que não iria gostar disso. Ela escolhe aquele laranjinha e fala que quer esse. Isso porque, de acordo com ela, a cor é igual a do melão, no caso do gato, boludo. Depois de comerem tudo e escolher um ursinho pra Jang-hee, os dois saem do mercado, da loja, do restaurante, sei lá. A Jang-hee pergunta ao protagonista qual seria o uso desse urso, e o prota responde que ele é fofo e macio, então ela pode dormir enquanto abraça ele. E ela pode até mesmo imaginar que o urso é o protagonista enquanto o abraça. Só que essa cantada não dá muito certo não. Ela fala que não seria uma péssima ideia tratar esse urso como se fosse o protagonista. Só que a cena muda e os dois continuam andando. O protagonista bolou um plano de encontro e visitar o shopping e comer já foi. O que falta agora é assistir um filme. Ele fala pra samurai que o cinema é um pouco longe dali, mas seria uma boa ideia os dois caminharem a partir dali pra digerir a comida e guardar algum dinheiro também. Só que em voz alta mesmo, ao invés de pensar, o protagonista fala que se a Jang-hee fosse aquelas namoradas ricas, ela com certeza iria bater o pé no chão, agir tímida e dizer que não consegue caminhar mais. E a garota pergunta se essas namoradas ricas têm problemas nas pernas, e o prota percebe que ela não sabe o que agir tímida significa ainda. Então ele se prepara pra imitar uma exata garota rica tímida, dizendo: "My gosh, eu não posso mais andar." Meu Deus, que vergonha, eu nunca mais faço isso. A reação da samurai é obviamente a de vergonha alheia. O protagonista fala que seria algo mais ou menos assim, e pergunta se talvez ela gostaria de tentar, mas ele já muda de ideia na hora. E coitado do ursinho, hein? Ele fica um pouco com medo dela e se afasta ali. Mas o tempo passa e muda a cena pra eles já no shopping. O prota tá naquele estelão comprando o filme que eles vão assistir. A Jang-hee pergunta se eles não poderiam apenas assistir um filme em casa, mas o prota fala que isso é diferente porque eles estão em um encontro. Até porque assistir um filme fora de casa é uma experiência diferente do que ir assistir em casa. E também a Jang-hee é muito séria quando eles estão assistindo filmes em casa. Parece como se ela estivesse em um tipo de missão. O prota fala que os filmes são feitos para relaxar e entreter, e eles irão sentar em um grande quarto escuro num assento. O prota explica que enquanto eles estiverem assistindo o filme, é melhor ficar em silêncio, e se ela tiver algo para dizer, ela deve sair antes. E depois que falar o que quiser, ela pode voltar para assistir o filme. A Jang-hee fala que ela entendeu, mas antes de qualquer coisa, antes deles irem pra sala, o protagonista fala que ele tem uma séria pergunta para fazer. E a pergunta é se ele poderia segurar a mão dela enquanto eles assistem o filme. Ela ali fica pensando que ele é um sem noção, mas enquanto isso ela tá pensando que as suas mãos são duras e são feias, e se pergunta o porquê ele quer tocá-las. E o porquê desse cara gostar tanto de mãos. Por algum motivo ela se acha feia e associa o protagonista como aquele tal de Deng Tuzi, que se casou com aquela esposa feia, bagunçada e tal. Quando ela se lembra da história que o protagonista tá contando no primeiro capítulo, ela pensa que na verdade o protagonista realmente é o verdadeiro Deng Tuzi, porque se ele gosta dessas óbvias mãos duras e feias, quem mais ele poderia ser, né? Por algum motivo ela fica um pouco acanhada ali, irritada, e pergunta o que o protagonista disse, e ele fala que não é nada. E assim, enquanto ele se pergunta como que uma jovem dama como ela poderia ser tão violenta assim. O protagonista se aproxima da samurai
com um pouco de medo e pergunta se algum dia ela irá o espancar, mas ela responde que não vai. Então ela pensa em algo e diz que ele deveria aprender rapidamente artes marciais, porque dessa forma eles poderão lutar um contra o outro. Obviamente o protagonista fala que isso não é preciso. Ele já mudou o assunto na hora, falando que já tá quase na hora deles entrarem no cinema e começar a puxar ela até o salão, mudando de cena lá pro salão de filmes. Depois dos dois se sentarem, o protagonista fala que isso na mão dele se chama pipoca, que na real não tá na mão dele, né? Ele fala que as pessoas irão normalmente comer isso enquanto assistam filmes. No telão gigante ali começa a aparecer a imagem, deixando a samurai totalmente impressionada. Ela fica fascinada com o que tá na sua frente, e o safado começa a segurar a mão dela. Com muita vergonha, Jiang afasta, e com uma cara de coitado, o protagonista pergunta se eles não podem mesmo segurar as mãos nem mesmo um pouquinho. Ainda muito envergonhada, Jiang tá pensando que suas mãos estão cheias de calos, e não é uma boa ideia tocá-las. E se o protagonista ainda assim quer segurá-las, ela pensa que ele realmente é um Dengtuzi. E como o Dengtuzi deu 5 crianças, 5 filhos para sua esposa, ela pensa que o protagonista quer ter 5 filhos com ela também. Sua mente fica toda bagunçada ali, ela com toda vergonha. E o prota confuso, perguntando o que essa garota tá pensando. E também não é como se eles nunca tivessem dado as mãos. Mas o tempo se passa e depois que o filme acaba, eles saem do salão. Do nada, a samurai fala com o protagonista, perguntando se ele realmente gosta tanto assim das mãos dela. Eles já estão lá fora e o protagonista fica confuso com a pergunta, mas ele responde que ele acha que sim. Isso enquanto ele pensa que ele não tem fetiche em mãos. Ele apenas queria segurar as mãos dela, porque se ele fizer qualquer outra coisa que seja mais intrusiva, ele tem medo de que ela queira o bater. Um pouco tímida, depois da resposta do protagonista, ela dá a sua mão pra ele, dizendo que então ele pode segurar. O protagonista pensa que ela realmente parece ter experienciado uma séria luta interna. Mesmo assim, ele agradece ela. Enquanto vão andando, os dois ficam de mãos dadas. O protagonista pergunta a ela como que foi o filme. A garota responde que ela achou bem legal. Ele diz que assistir filmes é o melhor modo de melhorar o seu estado atual. É um bom jeito de relaxar. E um bom filme serve também para expandir os seus horizontes. Com mais conhecimento desse mundo, a forma de pensar dela irá naturalmente mudar também. O protagonista esteve pensando em formas de melhorar o conhecimento e construir suas 3 visões modernas. A primeira é a visão de mundo dela. Depois, o seu olho para valores. E também a sua visão de vida. Mas ele fala que isso será um longo processo, pois para ela aprender a como ser independente e entender o que está acontecendo à sua volta irá levar um bom tempo. No entanto, ele diz que nesse processo, ele irá ocasionalmente ser cada vez mais honesto com ela. Mas ele fala também que se ela perceber as safadezas dele, ele não quer que ela o bata. E isso deixa ela toda envergonhada. No seu pensamento, ela se pergunta como que ela deveria responder isso. Mas mudando de cena, o protagonista fala com Jiang perguntando se ela percebeu que ela tem ficado mais na lua recentemente. A garota confusa pergunta o que ele quer dizer com isso. O prota fala que ela tem viajado muito na lua. Quando ela veio pela primeira vez, ela era como uma gata feroz com os pelos ouriçados. Ela desembainhava a espada facilmente e mostrava as garras. Logo alguns meses após isso, ela deixou sua espada de lado, mas secretamente mantendo a sua guarda alta. Ela parecia bem do lado de fora, mas sempre suspeitava e verificava tudo ao redor. Mas recentemente, desde o dia que o protagonista disse que gostava dela, ela se tornou como uma boba e começou a acreditar em tudo que ele dizia. Agora ele sente que enganar ela e beijar ela não seria tão difícil. Daqui a pouco o protagonista vai acabar matando a garota desse jeito. Ela pensa que isso realmente tem acontecido e se pergunta o que tem de errado com ela. As suas mãos começam a suar muito, só que o protagonista fala que tudo isso é bem normal. Ele diz que falam que garotas apaixonadas fazem coisas idiotas, especialmente por aqueles que elas se apaixonaram pela primeira vez. Mas a Jiang se recusando a admitir, ela fala que não está apaixonada e começa a apertar a mão dele com muita força. Ela diz que o protagonista falou pra ela experienciar o mundo e é por isso que ela parece boba, ela não está apaixonada. E o coitado do protagonista fica gritando ali de dor. Depois de perceber, a Jiang solta a mão dele, mas o prata fala que ele não queria perturbar a mente dela e diz que ela pode admitir quando ela sentir que deve. Ele fala que é possível que a Jiang esteja gostando disso não porque ela gosta dele, mas sim porque ela depende dele, assim como ela era dependente da sua segunda senhorita. A samurai fala que talvez ele esteja certo. O prata diz pra ela levar o tempo que precisar para pensar sobre isso quando eles estiverem em casa. Ela deve primeiro aprender a como diferenciar os seus sentimentos de gostar de alguém e também o de gratidão. Se ela continuar ficando no mundo da lua, o prota fala que ele receia que não consiga resistir à vontade de enganar ela na
cama. Meu irmão, que é isso que o Prota tá fazendo? Ela pergunta o que ele tá falando e o Prota diz que ela entendeu. Ele percebeu que está cada vez mais apaixonado nela. E algum dia, no calor do momento, talvez o protagonista a engane e coma ela. Ele disse essas exatas palavras: talvez eu te engane e te coma. A Jiang-hee pergunta o porquê ele está contando isso. E ele pensa que isso é só um aviso prévio. Mas em voz alta ele fala que é porque ele gosta dela. Mano, se o Prota falou isso em voz alta e ele não apanhou ainda, ele não vai apanhar por nada. O safado fica com essa cara de pau aqui e parece que ela não achou muito ruim. Então ele simplesmente pega na mão dela de novo e fala que agora eles vão pra casa. Depois de pegar o transporte, a Jiang-hee pergunta ao protagonista se a mão dele ainda tá doendo. O Prota fica surpreso com a pergunta e diz que se ela tá preocupada, então ela poderia apenas usar menos força na próxima. E ela fica um pouco irritada percebendo que ele já está pensando numa próxima vez e perguntando o que ele vai fazer na próxima. Depois de chegarem em sua casa, ele encontra o gatinho gordo deitado no chão. O fofinho se agarra na perna do protagonista. E o Prota fala que deixou ele só um tempinho sem comida e pergunta se ele já está faminto desse jeito. Então ele vai pegar a ração do gato e fica irritando ele, dizendo: quero um pouco, então mie pra mim. Mas depois de alimentar o coitado, ele fica pensando que a Jiang-hee atualmente não tá nem aí pra qualquer coisa sobre o romance. Ela é provavelmente igual a ele quando estava no 5º ano. O protagonista se lembra de uma memória onde uma garotinha entrega algo pra ele, só que ele simplesmente recusa com não obrigado e responde pra garotinha que ele ainda acha que as figurinhas que vem na caixa de cereal são melhores. Isso me lembrou de quando eu tinha 8 anos, quando uma menininha escreveu uma carta pra mim e eu só rasguei e eu gostava dela. O Prota ali pensa que esse passado é mesmo traumatizante, mas ele se levanta ali pensando que vai apenas deixar a Jiang-hee entender mais sobre o amor sozinha. O protagonista começa a procurar na internet alguns filmes românticos, enquanto pensa que vai precisar um pouco de ajuda. Só que ele passa horas nisso e horas depois ele acaba finalmente. Na verdade parece que ele começou a trabalhar também editando vídeo, porém ele se lembra de que se esqueceu de alguma coisa. Ele se pergunta sobre a janta de hoje e também onde que tá a Jiang-hee. Ele se levanta e vai bater na porta do quarto dela. Depois de se levantar da cama, a Jiang-hee aparece perguntando o que ele quer. O protagonista pergunta se ela tem dormido esse tempo todo e ela diz que sim, dizendo que dormiu um pouquinho. O protagonista fica um pouco preocupado e pergunta por que ela parece tão sem vida e se ela está doente. Mas a garota fica envergonhada porque ele toca na cabeça dela e responde que ela está bem e vai fazer o jantar agora. O garoto pensa que a temperatura dela parece normal mesmo e ela parece não ter nenhuma febre também, ao que parece. Ele quase se esqueceu de que, mesmo que ela seja uma samurai altamente treinada, ela ainda é uma garota. E também ela parece estar se sentindo mal já faz algum tempo. Então a protagonista fala que ela não precisa fazer a janta, ela precisa descansar um pouco, pois ele irá pegar um copo de água pra ela. E lá na cozinha, ele fala pra ela beber bastante água quente. Ele ouviu que isso pode ajudar com o probleminha dela. A Jiang-hee o agradece, chamando ele de jovem mestre. O protagonista pergunta se ela vai querer um pouco de miojo, pois ele irá fazer 2 tigelas se ela quiser. E a Jiang-hee fala que sim. Depois de preparar a janta deles, o Prota pergunta se ela vai querer um pouco de alho também. E ela toda felizinha fala que sim. O Prota pensa que ela come alho e cebola, dizendo que a pequena Jiang-hee é a melhor. A garota começa a tomar a sopa e ela acha bem gostoso. O protagonista fala pra ela deixar a louça com ele, porque ela pode descansar. Até que alguém liga pro protagonista e ele atende. E é o Riquinho elogiando aquele amigo do protagonista que montou o computador pra ele. Ele diz que o PC já está pronto. E ele só fez um teste, mas já deu pra ver que é muito mais forte do que o anterior. Enquanto isso, a Jiang-hee tá ali no computador, pesquisando a diferença entre sentimentos de gostar e de depender. Mas a cena muda pra um tempo depois, onde o frio congelante chegou. Até que aparece o pai do protagonista dizendo pra sua esposa que quando o Prota for até ali, é pra ela ver se ele está gastando muito dinheiro à toa. Enquanto o velho fica falando pra ela que ainda não é muito tarde para o Prota encontrar no trabalho, ela fica pensando que tava muito divertido conversar com a Jiang-hee, mas ela não foi capaz de saber muito sobre ela. Então ela terá que se aproximar cada vez mais da garota. Até que do nada o protagonista chega lá. A mãe do Prota ainda fala, falando no diabo. A Jiang-hee aparece junto, dando um oi pro tio e pra tia dela. A mãe do protagonista fica feliz que os dois levaram coisas pra ela. O garoto pergunta o que sua mãe está fazendo para o jantar hoje, dizendo que é pra deixar a Jiang-hee ajudar ela. Enquanto diz que ele não está exagerando, mas os pratos que a garota cozinha não são desse mundo. Ao mesmo tempo, o velho escuta isso e pensa que esse moleque já tá se mostrando. Mas a mãe do garoto fala que não precisa e manda os dois apenas esperar o jantar ficar pronto. Então o protagonista fala com a Jiang-hee assistir TV com ele. Depois dos dois se sentarem no sofá e ficarem conversando, o pai do protagonista olha para os dois e conversando com a Jiang-hee,
Hee, ele pergunta que tipo de trabalho ela faz. Enquanto isso, ele pensa que eles não conseguiram encontrar nada dela da última vez, então ele vai fazer algumas questões por ele mesmo. A samurai se lembra de uma memória do protagonista, dizendo a ela que eles não vão poder fugir das questões de seus pais pra sempre. Então, se ele ou a sua mãe perguntar novamente, ela tem que responder de um jeito que ele disse. E a garota fala, através da conexão da internet é efetuada uma troca de dados entre usuários no mesmo server. O pai do protagonista claramente fica ali sem entender, mas ele diz que é muito bom, pelo menos melhor que o da sua criança. Ele pensa que mesmo que ele não tenha entendido o tipo de trabalho dela, pelo menos soou bem profissional. E até mesmo o protagonista elogia ela, dizendo que é um bom trabalho. Mas como o pai do protagonista não é bobo nem nada, ele pergunta ao próprio protagonista o que ela faz principalmente no trabalho. Mas a garota preparada para isso também diz que ela usa comandos coordenados para mover coisas na tela de forma que se movam da melhor forma possível, para que no final as coordenadas X e Y estejam em posições adequadas para o meu sucesso e outros, sei lá, ela programadora, né? O velho pensa que ele ainda não entendeu nada do que ela disse, mas pensa que para o protagonista ter conseguido uma namorada como ela, ele provavelmente usou toda a sua sorte. Mas o velho fica encarando o seu filho, que pergunta o que ele quer. O velho fala que seria muito bom se o protagonista pudesse se juntar em um tal tipo de indústria que nem o da garota, porque ele ficar vivendo apenas assistindo vídeos é algo muito ruim. Ele diz que o protagonista talvez não esteja ganhando nenhum suficiente para se sustentar, mas pergunta se será que a garota será capaz de sustentar ele por toda a vida. Porém, o prota pergunta ao seu pai o porquê a garota teria que o sustentar por toda a vida, e o velho pergunta o que ele planeja pro futuro. O protagonista responde que crescer em uma grande e forte empresa, e depois abrir seu próprio escritório, encontrar uma companhia e ser listado no estoque de mercado, pois então ele vai ser o CEO de uma companhia listada, e o protagonista será o pai de um CEO. Ele será o primeiro rico na geração da família e comandará o respeito dos outros. Mas seu pai fica irritado, dizendo que o protagonista está o tratando como um idiota, e começa a ameaçar ele, dizendo que vai o bater, mas ele para com uma garota confusa com toda essa situação. Então ele deixa tudo isso pra lá, porque o que acontece na família dele tem que ficar na família. O protagonista do nada fala que cada um tem a sua própria história, e fala que o seu pai não entenderia os seus pensamentos. Mas ele se lembra de algo, e diz que acabou se lembrando de que sua mãe o disse que na hora do protagonista ganhar a sua fortuna, que provavelmente foi quando ele nasceu, o seu velho escreveu alguma coisa. Ele vai até um quarto e volta com um pedaço de papel vermelho com algumas escritas. O pai do protagonista escreveu para o seu filho quando ele nasceu que ele será contra um oficial, que ele vai gostar de se divertir, que ele vai ser muito quieto e agressivo, além de cheio de energia e com muita paixão. Ele fala ao seu pai que, como ele vê, isso é história, foi o próprio que escreveu isso, então ele não pode ir contra. Ainda diz que trabalhar para uma empresa não parece ser o certo para ele. O safado ainda pega o seu celular e o velho pergunta por que ele tá tirando uma foto. O protagonista responde que é para manter uma cópia disso. Ele vai levar isso para guardar para sua namorada, mas o pai do protagonista fala que esse tipo de coisa serve apenas para pessoas idiotas e ele ainda acredita nisso. As pessoas provavelmente escolheram essas palavras para que o protagonista veja e se torne um valentão no futuro. E é o que aconteceu, já que ele fica bêbado e fica se intrometendo em lutas. Ele pergunta ao protagonista se ele já não o subjugou antes. No caso, brigou por causa disso. O coitado do garoto se lembra de algumas memórias obscuras do passado. Ele fala pro seu pai parar com esse assunto. Ainda diz que aquilo não foi uma subjugação. E ele mudou, foi por sua própria escolha. Ele cresceu. Todos têm uma fase complicada. Os dois ficam se encarando e discutindo. Mas a dona da casa aparece e manda os dois pararem de brigar. Ela chega no seu marido dizendo que não é apropriado fazer uma cena ali, porque a garota ainda está ali no sofá junto. Então o velho só vira as costas e vai embora, mesmo irritado. A mãe do prota fala com a Jiang Hee dizendo que eles estavam apenas brincando um pouco. E ainda diz que o jantar está quase pronto. Com isso, apenas os dois ficam no sofá ali. O garoto entrega alguma coisa pra Jiang Hee e dá na boca dela ainda. Ele diz que isso basicamente é um prêmio pela boa performance dela, dizendo que ela conseguiu enganar bem o seu pai. Mas a Jiang Hee fica quietinha. Só que do nada, como o protagonista tá muito entediado, ele pega na mão da garota, enquanto pensa que essas mãos se parecem como quaisquer outras mãos, claro, de garotas. Mas ele se pergunta como que ela pode ter tanta força, e se poderia ser realmente força interna. Mas a coitada da Jiang Hee tá toda envergonhada ali, sem saber o que fazer. No seu pensamento, ela fica se perguntando por que o protagonista gosta tanto de ficar brincando com as mãos dela. O que ele acha de tão divertido nisso? Ela fica parecendo o pimentão, o protagonista percebe e pergunta se tem alguma coisa errada. Do nada ela pega na mão dele e fala que quer ver as mãos dele também. Ela pensa que as mãos do garoto são um pouco mais grandes que a dela, e ele tem limpado e cortado as unhas. Além de que sua palma é bem
bem carnuda. Mesmo assim, ela fica confusa, se perguntando o que tem de tão divertido em ficar olhando as mãos. Do nada, o protagonista pergunta se ela pode ler mãos também, e ela toma um susto e responde que não pode. Do nada, o protagonista se levanta do sofá e corre até a cozinha. Com a sua mãe, ele fala que, como é quase fim de ano, ele quer levar a Jang Hee até ali pra passar o fim de ano com eles. Mas a mãe do prota pergunta se ela não vai voltar pra sua casa. O prota pergunta se ele não mencionou da última vez e diz que ela está sozinha e não tem família. A véia confusa pergunta se aquilo não era só uma piada de mau gosto da parte do protagonista, e ele fala que é claro que não. Então, com isso, ela diz ao prota pra trazer ela. Mas a mulher pergunta se o protagonista já tem dinheiro o suficiente pra gastar, já que ele tem uma namorada agora. O garoto responde que sim, e ela não precisa se preocupar com isso. Ele fala que ela e o seu papai apenas precisam se preocupar consigo mesmos. Com isso, a mulher fala que então tá tudo certo e manda o seu filho levar os pratos pra mesa, e ele diz sim, madame. Horas depois, eles já comem, e o protagonista se apronta pra sair, e ele fala pra sua mãe e pro seu pai que eles estão indo pra casa agora. Mas a Jang Hee, ela levanta os braços ali e acaba caindo uma batata do seu bolso, que os pais do protagonista veem e ficam confusos. A mãe do prota pergunta o porquê que ela tem uma batata no bolso. O protagonista inventa a desculpa mais idiota possível, dizendo que a Jang Hee não tem uma afinidade muito boa com o elemento terra, então ela usa isso como talismã. E sua mãe pergunta se ele realmente disse que ela tem uma batata porque não tem afinidade com o elemento terra. E o prota continua com essa desculpa idiota, dizendo que como as batatas crescem na terra, então eles usam isso ao invés de terra, já que é muito suja. Ao mesmo tempo, o protagonista tá pensando que ele não pode simplesmente dizer que é uma batata de emergência caso ela volte para o tempo dela do nada. Mesmo assim, a velha acredita nisso e diz que nesse caso, então ela irá cozinhar mais batatas na próxima vez. Assim será mais efetivo porque estará no estômago da garota. E o protagonista fala que isso é bom já que ela ama comer batatas. Mas a própria Jang Hee tá meio perdida ali no assunto, até que ela entende. E pra não parecer mal agradecida, ela começa a agradecer a mãe do protagonista falando obrigada tia, obrigada. Ela começa a se curvar ali, quase pedindo desculpas. Mas a mãe do prota acha isso engraçado e fica pensando que ela estava nervosa igualzinha quando ela conheceu a mãe do protagonista, a avó do protagonista pela primeira vez. Depois de conversarem, os dois começam a descer as escadas do apartamento. A mãe do protagonista fala para os dois terem cuidado lá fora, porque tá bem escuro. Quando os dois vão embora e eles voltam para sua casa, a mãe do prota pensa que esses dois parecem ser muito compatíveis um com o outro, e ela espera que eles não tenham discussões no futuro, o que é bem normal. No caminho de volta para sua casa, os dois continuam andando até a garota perguntar o que é gostar exatamente. O protagonista responde que gostar é quando ela está subconscientemente querendo se tornar mais próxima de uma pessoa e dar tudo o que ela tem. Por exemplo, quando você vê um bolo delicioso e você gasta dinheiro para dar para a pessoa que você gosta. Essa é a forma mais pura de gostar. A garota pergunta então, e se ela não conseguir naquele momento? O protagonista fala que então ela irá trabalhar duro para comprar. O processo é difícil e muitas vezes ela tem que dar tudo de si. Quando se gosta de alguém, ela dá tudo de si para que ambas as partes fiquem equilibradas. Tentar fazer a pessoa ser sua, mas sem nem ao menos se esforçar, não conta como gostar. E se ela não estiver apta a conseguir aquilo, mesmo dando duro, ela não pode roubar. Usar métodos tão baixos para alcançar seu objetivo é abominável. O prota ali fala que ele não quer enganar ela porque ele gosta dela. Ele diz pra garota que ela pode pensar o que quiser. Ela estará livre para ir embora se ela não pensar da mesma forma que ele. Ele irá respeitar qualquer coisa que ela escolher. O protagonista diz que ele dar tudo o que ela quiser, sem que seja ele querendo fazer ela se tornar dele, pode ser algo considerado gostar dela também. Mas ele fala também que aquele negócio de lamber ela não cabe nisso, então ela pode só esquecer isso. Mas a Jang Hee fala que ela sente que o protagonista está tentando a enganar com essa fala. Ela acha que não é tão simples quanto ele diz. E no seu pensamento ela se pergunta por que o protagonista fica querendo tocar a mão dela o dia inteiro, se ele não a quer como dele. E o prota fala que às vezes trocadilho também é uma forma de gostar. Mas a garota envergonhada fala que ela não tem sentimentos de gostar, não dele. O prota diz que ele estava apenas falando sobre gostar em geral, ele não disse nada sobre ela gostar dele. E a coitada fica toda tímida e vira as costas pra ele. E ela pensa que se isso que o protagonista falou é gostar, então ele gosta de suas mãos. Mas ela se pergunta o que ela gostaria sobre o protagonista. Talvez quando ele seca o cabelo dela, ou quando ele responde às suas perguntas sem questionar. Talvez quando ele a ajuda na cozinha, ou até quando ele faz miojo pra ela. Mas pode ser também que ela goste bastante quando ele segura as mãos dela. Então ela pergunta o que é amor. O protagonista fica meio surpreso com a pergunta ali, e no seu pensamento ele se pergunta o que aconteceu com essa garota tão do nada, e por que ela tem perguntado tanto recentemente. Em voz alta ele responde
responde ela, dizendo que amor é quando duas pessoas tomam um tempo para entender um ao outro. E além disso, seus corações se tornam um só. A Jang-hee pergunta como que ela sabe se isso acontece. E o safado diz que ela será capaz de saber se o beijar. E pergunta se tá afim. A samurai ainda pergunta se ele acha que ela vai cair nessa. O abusado ainda diz que depende se ela está no momento de cair ou não. Minutos depois eles já entram. O protagonista acende a luz da casa. E ele pensa que já que ele esteve fora o dia inteiro, ele vai terminar de editar o seu vídeo e upar eles, antes de ir pra cama. Enquanto ele fica mexendo no notebook, a Jang-hee chega na frente e senta do lado dele. A samurai pergunta se o protagonista já pensou sobre o que ele faria se ela do nada voltasse ao seu tempo algum dia. Porém o garoto fala apenas que ela será muito famosa, quanto mais ela for capaz de crescer batatas, no caso plantar batatas, e não ter suas conquistas roubadas. Ela colocará o seu nome na história e se tornará rica. Mas a samurai fala que ela está falando sobre ele. Ela pergunta se ele ainda será capaz de gostar dela, mesmo não estando ali. O protagonista fala que gostar de alguém é algo irracional. Ele não pode simplesmente parar de gostar dela, só porque ela não estará mais ali. E também ele pergunta se existe algum conflito sobre ela voltar pra casa e ele gostar dela, porque na verdade eles devem mais aproveitar o momento ao invés de pensar sobre o e se. No caso, agora ela está bem na sua frente. E por si só, pensando na realidade, isso não deveria ter acontecido. A garota tímida pergunta se o protagonista agora está bajulando ou a enganando. E o protagonista fala que eles estão em um estado de ambiguidade agora, ele está sendo sincero. E ainda diz que se ela sentir vontade de bater em alguma coisa, ela pode bater nesse urso. Mas ao invés de bater, a samurai só pega o ursinho, dizendo que ela não sabe dizer ao certo se o protagonista está falando a verdade ou tá mentindo. E no passado, ela com certeza iria bater nele agora. E o prota fala que ela pode rejeitar os sentimentos dele e os avanços também, se ela não gostar. Por exemplo, ela pode simplesmente o dar um cascudo ou quebrar os seus dedos se ela não quiser mais. Mas a Jang-hee fala que ela não quer machucar ele, porque ela sempre sente que tudo isso que ele faz é muito bom. O garoto fala que isso pode ser aquele sentimento de gostar, ou talvez ela só não o odeia mesmo. Mas como até agora ela não se cansou disso, provavelmente é o gostar mesmo. Ele diz que não odiar alguém é um pré-requisito para gostar de alguém. Ela ainda desconfiada pergunta se o que ele está falando agora não é parte de um plano dele. E o prota, pra deixar ela mais confusa ainda, diz que algumas frases sim e algumas não. Porém ele já fala que ele vai subconscientemente tentar se aproximar dela, já que ele gosta dela e eles se veem todos os dias. Ele dá um exemplo dizendo que é como um pavão, mostrando as penas enquanto procura uma fêmea. Ele quer mostrar pra ela as suas partes boas e ganhar algum reconhecimento dela, e também provar que vai a tratar bem. A Jang-hee, toda envergonhada, fala que ele é muito idiota. O safado ainda fala que ela tem razão, e ela de novo fala que ele é um Denktuzi. Ele ainda concorda falando que ele realmente é um Denktuzi, tarado. Com isso ela fica toda irritada ali, quase matando o menino com o olhar. Mas ao invés de soco, ela simplesmente dá uma cabeçada no coitado, que desmaia ali mesmo, enquanto ela sai da sala. Chegando no seu quarto, ela simplesmente bate a porta com muita força. E depois de ressuscitar, ele pensa que tá tudo bem se ela gosta ou não gosta dele. Mas ele pensa que mesmo que ela apenas queira o bater, ele se pergunta o que aquela cabeçada quis dizer. Mas por sorte, essa garota não masterizou as artes marciais da cabeçada. Mudando de cena pra outro dia, a garota já amanhece treinando. Isso com a sua espada desembanhada mesmo. E depois que ela termina, claramente ela embanha a espada. Olhando para o lado, ela simplesmente usa a bainha para bater na coxa do protagonista. Depois ela manda ele deixar a sua postura reta, manter o nível das suas mãos na altura ideal e não se mover. Enquanto isso, o protagonista pensa que parece que ela ainda se lembra do que aconteceu ontem e está se aproveitando hoje para ter sua vingança. A samurai, toda inocente, pergunta se o protagonista não disse que queria fortalecer o seu corpo e fala que ela irá ensinar artes marciais para ele. Mas o safado fala que não precisa. Ele acha que manter essa posição já é muito efetiva, ele não precisa de aprender artes marciais. Mas ela diz que uma vez que ele aprender artes marciais, ele será capaz de abater nela e não se preocupar em ser atingido por ela. Mas o garoto fala que isso é impossível, porque ele não seria capaz de bater nela nem se quisesse. Enquanto pensa que parece piada, mas ele será o único a apanhar, mesmo depois de aprender. Por algum motivo, a garota se agacha e o protagonista fica confuso com isso. Ela manda o protagonista prestar atenção, enquanto faz algo ali dizendo que isso é chamado de o punho tang. Ela explica que ele foca em técnicas de palmas e funciona para agarrar o punho e perna do oponente, além de que enfatiza nos 3 pontos principais e 6 partes do corpo, fortalecendo todos. Uma parte principal do corpo é a palma, e ela dá uma demonstração ali de simples força pura, deixando o garoto claramente assustado, tanto que ele acaba se agachando ali no chão falando que ele quer aprender. Porém, o seu
seu peito ainda dói. A cabeçada de ontem parecia ferro. Ele pergunta se os dois podem praticar amanhã, ainda pedindo por favor. E surpreendentemente, a garota facilmente aceita isso, dizendo que então amanhã ela vai o ensinar, porque agora ela vai preparar o café da manhã. Depois de sair lá pra fora, ela fica pensando na provável ocasião do protagonista um dia talvez a superar, pois assim ele não terá mais medo dela. Mano, eu tô achando que essa menina é masoquista, porque ela pensa que com força o protagonista será capaz de derrotar ela e a forçar. Ela não poderá contra-atacar e o protagonista irá a forçar a fazer qualquer coisa que ele quiser. Enquanto isso, o coitado tá ali na sala se perguntando como que essa garota conseguiu aprender a ameaçar as pessoas. Até que do nada, Jang reaparece de novo falando que ele tem que trabalhar duro e não é pra ele tentar fugir. E o protagonista assustado fala que tá bom. Mudando pra horas depois, a garota já tá no computador jogando ali e o protagonista aparece dizendo que ele está saindo. E talvez ele vá voltar tarde, então é pra ela ligar pelo telefone se algo acontecer. Ele diz também pra ela se lembrar de não deixar estranhos entrarem. Do nada, o safado pega na mão dela e aperta. E depois vai pra porta dizendo pra sua namorada dizendo que ele está indo embora. Na real, saindo só. Já a samurai fica chamando ele de Denktuzi. Ela tá gostando. Indo pra outro lugar, uma mansão, aparece o riquinho todo acabado ali. Acordou agora, o bichinho foi. Ele pergunta ao prota por que ele foi até sua casa. E o garoto fala que sabia que seu amigo iria esquecer e diz que hoje eles têm uma reunião de classe. E pergunta se agora o riquinho lembra. Obviamente ele esqueceu mesmo. E fala para o protagonista entrar e esperar ele se trocar. Mas o garoto ali meio desconfiado pergunta ao seu amigo se não tem nada mais 18 ali. O riquinho fala que não. Até porque ele e a sua namorada de antes lá já terminaram. Ele pergunta ao protagonista se ele não vê os seus stories. Mas o prota responde dizendo quem que olha aquilo. Minutos depois, o coitado do riquinho ali já fala que aquela garota era realmente um desastre. Ela simplesmente o largou sem motivo nenhum. Mas já mudando o assunto, o protagonista pergunta onde é que tá o carro dele, enquanto pensa que ele foi até ali especialmente para dirigir ele. O riquinho responde dizendo que ele foi confiscado. Ele teve uma discussão com seu pai, então agora ele tá pobre que nem o protagonista. O Zin fica irritado e fala que então eles vão pegar o trem. Chegando lá no metrô, ele pensa que hoje tá bem cheio ali, mas o protagonista percebe que o seu amigo riquinho tá olhando para um canto. O prota pergunta para onde que ele tá olhando e ele diz que aquela garota ali na frente, ela parece um pouco familiar. Essa aqui fica escutando o riquinho falando que ela parece familiar, como se fosse uma das suas ex. Então ela fica irritada e diz que ela é a droga da ex dele. O bichinho fica todo mansinho ali. Então ele já vai puxar o assunto dizendo, que coincidência, eu estava dizendo mesmo que você parecia familiar. Ela irritada pergunta se é apenas familiar. O cara de pau, tentando ser mais amigável, olha pra cintura dela que tá com uma bolsa com uns pincéis. Então ele fala que se lembra de que ela pintava. E por incrível que pareça, isso até que funciona. Então o riquinho pergunta como que ela tem ido. A garota responde que ela tem estado muito bem ultimamente, ela tem comido bem e tem um corpo bem saudável. Já o riquinho, por outro lado, não parece estar muito bem não. O amigo do protagonista fala que ele realmente não está tão bem. E a mulher começa a puxar assunto agora, perguntando pra onde que ele tá indo. O Zin fica ouvindo tudo ali e ele pensa que aconteceu um encontro com uma ex e nada de ruim aconteceu. Ele fica se perguntando se talvez a garota ainda esteja apaixonada pelo seu amigo. Mesmo que eles tenham terminado, eles continuam tendo um cheiro. Como assim cheiro? Eles continuam tendo uma química como se fossem um casal ainda. Já ele ali só tá fedendo a solteiro mesmo. Ele pega o seu celular se perguntando o que a guerreira está fazendo agora. Porém percebe que não recebeu nenhuma mensagem dela. Então ele mesmo começa a escrever. E manda pra ela um texto dizendo que há muitas coisas que são impossíveis de rejeitar. Como a solidão, as memórias e ele gostando dela. Enquanto isso, ali no computador, a Jang ainda tá jogando até que ela recebe uma notificação e vê a mensagem do protagonista. Toda envergonhada, ela pensa que ele está dizendo essas coisas idiotas de novo. O menino é atacante mesmo, hein? Depois de ver a foto de perfil dele, ela pensa que essa foto é muito irritante, tanto quanto ele. Porém, ela pega o seu celular e começa a mandar mensagem pra ele, perguntando se ele quer que ela lave as roupas dele também. E o protagonista simplesmente responde que sim. Então a samurai se levanta, enquanto pensa que as roupas dele provavelmente estão no seu quarto. Depois dela entrar, ela percebe algo que não deveria. Ela se pergunta se essas não são as suas sandálias, aquelas que ele disse que jogaria fora. Ela olha direitinho e tira a certeza de que esse é o par que ela trouxe quando chegou. No seu pensamento, ela começa a ter uma ideia meio errada, se perguntando se ele não gosta apenas das suas mãos, mas também das suas sandálias. Enquanto isso, o protagonista tá ali, todo tranquilinho, enquanto conversa com ela no celular. Ele tá todo feliz porque a samurai se ofereceu
ofereceu para lavar as roupas dele, mas o seu amigo o chama. O protagonista pergunta o que ele quer. O safado conseguiu voltar com a sua ex, provavelmente. Ele diz ao protagonista que ele pode ir na sua frente porque ele vai chegar um pouco tarde. Agora ele tem coisas urgentes para fazer. Obviamente, o Ozzy fica meio indignado ali. O coitado ficou sozinho. Nossa, que amigo, hein? Abandonou o coleguinha por causa de bus. Mas passando o tempo, o protagonista andando sozinho, ele chegou lá no local e os seus amigos recebem ele, perguntando onde que está o Wang Zi, chamando o riquinho de vagabundo, porque os dois deveriam ter chegado juntos. O Zen fala que ele encontrou uma ex-namorada no seu caminho até ali e ficou pra relembrar o passado, e diz que ele provavelmente vai chegar tarde. Obviamente, os outros ficam indignados com isso. Ainda dizem que camponeses como eles nunca vão entender o mundo dos ricos, mas um deles pergunta ao protagonista o que ele tem feito ultimamente, já que eles não saem há muito tempo. O garoto responde que ele só tem ficado em casa mesmo. Um colega fala que ele realmente tem bastante tempo livre, já que o coitado que está falando isso tem estado muito ocupado recentemente. Ele não tem tido tempo nem pra relaxar desde o final do ano. Mas um outro fala que isso não é nada, porque ele trabalhou até tarde ontem na noite e ainda teve que ir até ali pra beber com eles. Mas enquanto todos ficam se divertindo e conversando, o protagonista tá todo solitário ali. O Zen vai pra um canto e fica sem conversar com ninguém, só bebendo. Ele olha pra frente e pensa que isso é muito chato, ele tá sentindo falta da samurai. Horas depois, eles todos comem juntos. Um dos colegas do protagonista fala que ele pareceu muito triste hoje e pergunta o que aconteceu, já que ele não é assim sempre. Mas o garoto ainda tem a audácia de dizer que deve ser por causa que ele tem estado bastante cansado recentemente. Então seu colega levanta ali dizendo que agora eles vão para o karaokê para celebrar. Mas o protagonista fala que eles podem ir sem ele, já que ele bebeu demais e precisa de um pouco de ar agora. Com isso ele finalmente fica em paz. Mas mesmo assim o coitado fica meio solitário ali, porque todo mundo tá se divertindo e ele tá sozinho. Então ele decide ir embora, pensando que essa festa é muito falsa. Depois de abrir o portão, ele finalmente sai, se perguntando o porquê reuniões o lembram tanto do passado. Lá fora, sozinho, no frio, ele pensa que parece que ele tem sido influenciado ao pouco pela Jiang-He. A Jiang-He é como um meteorito. Ela esmagou o seu velho eu e o fez em pedacinhos. Mas o seu celular começa a tocar e ele se pergunta o que será que o Wang tá fazendo agora e o porquê ele está o ligando agora. Desesperado, seu amigo chama pelo protagonista pedindo por socorro. E 1h30 depois, o prota chega em um prédio ali. Abrindo a porta do quarto, seu amigo aparece dizendo que estava esperando por ele. Depois de entrar, o protagonista pergunta o que aconteceu, se a ex dele o chantageou ou algo assim. O riquinho diz que como ele estava muito carente, ele achou que eles tinham se tornado amigos de novo e que o fogo estava aceso novamente. Então ele decidiu seguir ela, mas a garota insistiu para que ele fosse tomar banho primeiro, e quando ele voltou, ela já tinha ido embora com todas as suas roupas. Apenas o seu celular e a sua carteira estão ali. O protagonista, meio cínico, ainda pergunta se isso é tudo que aconteceu, e o riquinho irritado pergunta o que ele quer dizer com isso é tudo. Ele fala que aquela garota é o demônio e chama ela de desgraçada, mas o protagonista manda ele ficar feliz que ele não foi chantageado. O protagonista achou que ele tinha sido sequestrado do jeito que ele gritou. Então o riquinho muda o assunto e fala que ele não quer mais falar sobre isso, e pergunta ao protagonista se eles não tinham plano pra ir ao karaokê mais tarde, e diz que eles podem ir juntos. Mas o Zinho olha pra seu amigo e fala que ele pode ir sozinho, porque ele não vai. Ele realmente não tá gostando muito de lugares barulhentos agora. Já se passaram meio ano e ele não tem saído muito. Mas o riquinho pergunta se esse é o álcool falando, se ele bebeu, e manda ele se levantar e cantar algumas músicas, pois assim ele se sentirá bem. Só que o prata fala que ele realmente não tá afim. Por agora, ele prefere apenas comer ocasionalmente com quem são próximos. Todo tímido ali, ele pensa que festejar e beber álcool é um dinheiro muito gasto à toa. É algo que poderia ser muito bem gasto para comprar algumas bistecas de porco pra Jiang-He. O coitado pensa que ele não quer festejar nunca mais, ele apenas quer viver uma boa vida do lado dela. Ele fala com seu amigo dizendo que ele pode ir em frente, porque ele vai ficar ali aproveitando a paz e o silêncio. E o riquinho fala que então ele vai indo embora. Ele fala ao prota que ele pode ficar e aproveitar, porque o quarto foi pago até a tarde, então é tempo suficiente. Depois de ficar sozinho, o protagonista pensa que viver os dias livres assim é algo realmente diferente do que viver festejando todos os dias. E ter outra pessoa por perto é muito melhor do que ter 2 par de hashis. Entretanto, ele tem falado constantemente sobre querer enganar a Jiang-He para que ela se torne a sua esposa, mas se pergunta se ele realmente está preparado para isso. A palavra casamento, surpreendentemente, carrega um peso enorme. A cena muda para o protagonista voltando para sua casa já. Todo bêbado, ele começa a falar nada com nada, dizendo que enquanto o universo grita, o seu destino
destino foi selado. E o destino selado ou não importa pra ele, desde que ela seja sua companheira. A garota fica meio irritada ali e pensa que ele bebeu de novo. Mas o protagonista ali, meio galã, pega no queixo dela e diz: ora, que linda garota temos aqui. Mas a samurai simplesmente o empurra e pergunta o quanto ele bebeu. O Zen fala que ele acha que só um pouco demais, mas manda ela não se preocupar. E diz que ele não está bêbado, ele pode garantir isso. O garoto mostra algumas sacolas e a Jiangri pergunta o que é isso. O garoto responde que são algumas bistecas que ele trouxe pra ela. Ele resolveu trazer algumas para que ela pudesse experimentar e diz que são super deliciosas. A samurai fica feliz e fala que vai comê-las amanhã então, mas primeiro ela vai colocá-las no refrigerador. Mas antes de ir pra cozinha, ela olha o protagonista e pergunta por que ele não vai pra cama primeiro. O Zen diz que vai ficar tudo bem com ele vai ficar bem depois de descansar um pouco ali. Horas se passam e a Jiangri no computador começa a fazer o seu trabalho. O protagonista fica viajando ali até a garota o chamar e perguntar o que é Lotus Dourado. No caso, esse é um filme mais 18 lá de Hong Kong. Obviamente, ele vai rapidamente pro computador. Em 2 cliques ele deleta o tudo ali pra sempre. A samurai desconfiada pergunta o porquê ele fez isso desaparecer. E o protagonista diz que é porque esse filme fala sobre o ciclo de reencarnação. E é muito profundo para o nível dela atual. E eles podem assistir isso no futuro. Enquanto isso, ele pensa que ele não esperava que a Jiangri fosse olhar o seu histórico de downloads. Mas a samurai pergunta se ele não poderia apenas falar não assista. E pergunta por que ele fez desaparecer para sempre. Mas o garoto fala que ele apenas o escondeu por agora. E eles podem trazer esse filme de volta quando forem assistir eles. A samurai entende então. E o protagonista se senta no sofá enquanto pensa que tá ficando cada vez mais difícil de enganar ela. Mudando para mais tarde, já de noite, a Jiangri desliga a luz e o safado tá ali deitado no sofá. Ela pensa que em vez dele tirar uma soneca, como ele disse, ele dormiu de vez. Então a garota decide cobrir ele, mas se lembra de quando ele fez aquilo no queixo dela. Por algum motivo, ela tenta imitar, mas o protagonista acaba quase acordando com isso, então ela para. Acordando pra realidade, ela pensa que ela deveria ir fazer o jantar logo. Mas alguns minutos depois, o protagonista abre seus olhos e se pergunta como que ele acabou dormindo, e pensa que a sua cabeça tá doendo. A Jiangri aparece perguntando se ele está acordado. Na verdade, ela tá no computador dizendo que ela achou que talvez não fosse uma boa ideia acordar ele. Ainda diz que talvez ele não esteja com fome, mas ela fez um pouco de comida pra ele e diz que está na cozinha. O Zen fica todo feliz pensando que ela não apenas cozinhou pra ele, como também o deu uma coberta. Ele se levanta vendo o que ela tá vendo na tela do computador. É alguma mulher com espada e algumas roupas ali. Ela fica sem piscar olhando a tela. O protagonista diz que esse filme que ela tá vendo, que se chama Até Mais Minha Concubina, fala sobre uma história daquela era, da era que a garota veio. Ele diz que mesmo que tenha sido há muito tempo atrás, ele acredita que essas pessoas maquiaram-se e passaram a sensação como se fossem daquela época. O tempo passa e algumas coisas mudam. A Jiangri fica pensativa com isso, e no seu pensamento, ela pensa que realmente o tempo passou, e se pergunta se isso quer dizer que as palavras da segunda senhorita também já passaram da época. Mudando lá pro banheiro, ela vai tomar seu banho, e o safado aproveita pra olhar no computador dela. Ele tira o gato de cima da cadeira, e pensa que quando ele passou atrás dela, ele percebeu que a reação dela foi um tanto estranha, e como ele não tem certeza de que os pensamentos dela estão indo à loucura de novo, ele decide ver o que ela está pesquisando. Mas depois de abrir a lixeira, ele percebe que não tem nada, e se pergunta como que ela aprendeu a apagar o histórico.